Vamos direto ao ponto. Se você já passou dos 60 anos, a degradação biológica é uma ameaça mecânica e sistêmica diária que não pode ser ignorada. Esta análise não é sobre tendências de dieta. Trata-se de um alerta médico sério e salvador de vidas, focado puramente na sua sobrevivência celular. A introdução rigorosa de 4 ovos na sua rotina alimentar é um protocolo de sobrevivência fundamental, projetado para interromper o declínio sistêmico. Precisamos substituir décadas de desinformação por uma intervenção de emergência clara e direta. Preste muita atenção. A pergunta central que define a sua sobrevivência biológica nessa fase da vida é muito precisa. O que acontece, de fato, com a sua mecânica interna, com o seu tecido cerebral e com o seu metabolismo quando o corpo processa 4 ovos todos os dias? Os mecanismos que vamos expor a partir de agora destroem completamente dogmas médicos que já estão ultrapassados. Entender essa biologia não é uma opção, é um requisito inegociável para preservar imediatamente a sua integridade física e neurológica contra o avanço inevitável da idade. Para começar, é imperativo erradicarmos agora mesmo o mito mais perigoso da década de 60, uma falha científica crônica que compromete a saúde de populações idosas até hoje, o pavor do colesterol na alimentação. A biologia humana moderna estabelece uma verdade inegável. O nosso fígado produz a vasta maioria do colesterol internamente. Quando um corpo com mais de 60 anos ingere colesterol, o fígado é brilhante e se adapta perfeitamente, reduzindo a própria produção para manter um equilíbrio sistêmico totalmente seguro. O verdadeiro risco biológico, entenda bem, é a abstenção desse nutriente vital. Mas o que acontece no sangue? A mecânica das mudanças lipídicas revela uma reconfiguração de sobrevivência. Longe de causar aquele dano arterial que tanto se temia, esse protocolo inicia uma verdadeira defesa sistêmica. Os níveis de HDL, o colesterol bom, se elevam, e as partículas de LDL sofrem uma alteração estrutural que salva vidas. Elas se tornam grandes, expansivas e perdem aquela densidade microscópica letal que é responsável por infartos e placas coronárias. Simultaneamente, os triglicerídeos despencam. Repito, isso não é um risco, é a estabilização clínica urgente de um perfil lipídico envelhecido. A eficiência com que o seu corpo absorve proteínas dita diretamente a velocidade do seu envelhecimento. Alimentos muito densos, como a carne bovina, exigem um esforço digestivo massivo que frequentemente falha em sistemas gastrointestinais mais fragilizados pelo tempo. O ovo, contudo, possui uma finalidade biológica suprema. Ele é um pacote de construção de vida com uma biodisponibilidade impecável. Sua eficiência se traduz em um valor biológico absoluto de 100%. Nenhuma fração de proteína é desperdiçada, e isso é clinicamente vital para evitar a atrofia severa em corpos idosos. E a urgência dessa proteína atinge um nível crítico quando enfrentamos a ameaça mecânica da sarcopenia, a perda letal de massa muscular que acelera drasticamente após as 6 décadas de vida. Aqui, o aminoácido leucina é a nossa ferramenta primária de intervenção. Ele atua literalmente como um interruptor mestre intracelular. Um fluxo diário e clínico de leucina força o seu metabolismo a sintetizar e reter tecido muscular. A prevenção de fraturas, a manutenção da mobilidade e a garantia da sua sobrevivência estrutural dependem da ativação ininterrupta desse mecanismo. Além de reconstruir os músculos, precisamos de uma estabilização metabólica de emergência. Você sabia que 65% da estrutura do ovo fornece um combustível lípido de queima ultralenta? Para um metabolismo acima dos 60 anos, o excesso de carboidratos gera picos de glicemia perigosos e falhas sistêmicas de energia críticas. A gordura da gema, pelo contrário, injeta estabilidade. O resultado clínico prático são 4 a 6 horas de atividade neurológica protegida, prevenindo os colapsos repentinos de energia que frequentemente resultam em quedas ou desorientação severa. A biologia das claras fornece um outro mecanismo de defesa não negociável para sistemas imunológicos vulneráveis. Elas operam como uma armadura antibacteriana letal contra invasores, carregando proteínas que destroem ativamente patógenos ambientais e sequestram o ferro necessário para a replicação bacteriana. É uma linha de frente contra infecções severas. E quanto àquele velho alerta sobre a clara crua bloquear a biotina, a simples aplicação de calor pelo cozimento desativa essa restrição completamente, assegurando a entrega total de nutrientes sem riscos secundários. Mudando o foco para a sobrevivência neurológica, precisamos falar sobre a metilação. Este é o sistema de reparo de elite do DNA humano. Essa cascata química executa desintoxicação contínua e a síntese de transmissores no cérebro. O alerta médico silencioso aqui é grave.
Uma vasta porção da população adulta carrega mutações genéticas que colapsam esse processo. Após os 60 anos, essa falha biológica se manifesta como fadiga crônica severa, toxicidade acumulada no fígado e aquela névoa mental que frequentemente precede o declínio cognitivo irreversível. A contramedida biológica definitiva para este colapso neurológico está isolada lá na gema do ovo. Nutrientes de altíssima potência clínica como a colina, a vitamina B12 biodisponível, o folato e os fosfolipídios. Eles operam como blocos de reconstrução direta, fornecem a matéria-prima exata que a metilação exige para restabelecer a função cerebral. Essa intervenção química não apenas dissipa a desorientação mental, mas repara a integridade mecânica das membranas das células cerebrais, blindando a cognição contra a atrofia acelerada pela idade avançada. E a blindagem vai ainda mais longe, estendendo-se à preservação mecânica da sua visão, uma área de risco absolutamente crítico. Incorporados na matriz do ovo estão antioxidantes implacáveis, luteína e zeaxantina. A função clínica deles é migrar e adensar a retina humana, operando como um escudo biológico impenetrável, verdadeiros óculos de sol internos. Eles filtram violentamente a radiação ultravioleta e a degradação contínua da luz azul das telas. Para tecidos oculares com mais de 6 décadas de desgaste, essa densificação é a diferença médica inegável entre preservar a acuidade visual ou sucumbir à degeneração macular. O perfil vitamínico dessa estrutura atende a exigências extremas de sobrevivência. A vitamina K2 executa uma manobra fisiológica que salva vidas de forma muito direta. Ela sequestra ativamente o cálcio e o encarcera na estrutura óssea, proibindo estritamente sua acumulação perigosa nas artérias. Isso previne a calcificação vascular fatal e consolida ossos frágeis. Em conjunto, o retinol fornece munição de barreira imunológica e a vitamina D estabiliza eixos hormonais críticos. O acesso diário a essa mecânica vitamínica é um imperativo biológico inegociável. É claro que a infraestrutura de origem determina a potência clínica final desta intervenção. A hierarquia biológica avança do confinamento de alto estresse para sistemas de excelência. Galinhas criadas soltas com pasto natural e ração orgânica certificada sintetizam o padrão ouro absoluto de densidade terapêutica. Contudo, o alerta primário permanece o mesmo. A execução ininterrupta do protocolo é a prioridade número 1. Até mesmo a estrutura química de um ovo convencional oferece uma defesa biológica infinitamente superior a qualquer alimento processado, servindo como base crucial de sobrevivência. Para extrair o rendimento clínico máximo dessa estrutura, exige-se uma extrema precisão sinérgica. É o nosso protocolo prático de sobrevivência passo a passo. A integração com rúcula multiplica a absorção de antioxidantes em 9 vezes. A adição de cebolas fornece compostos de enxofre para desobstruir rotas do fígado. A pimenta preta utiliza piperina para forçar a absorção química de carotenoides. E os tomates oferecem licopeno cozido para proteger o coração. Fechando o processo, o azeite de oliva extra virgem sela a preparação com estabilidade térmica absoluta. Isso é engenharia bioquímica pura, focada na sua longevidade. Se a execução rigorosa deste protocolo biológico tem a capacidade empírica de reverter o colapso cognitivo, restaurar a densidade retiniana e blindar a arquitetura muscular após os 60 anos, imagine o potencial sistêmico. A nossa investigação clínica contínua exige uma nova etapa vital. O que ocorre com o declínio ósseo e com o eixo hormonal quando outra estrutura de densidade extrema, como o leite, é introduzida nesta mesma equação de sobrevivência diária? A resposta detalhada e o impacto biológico dessa combinação serão expostos na nossa próxima análise. Fique atento.